Olá, que a graça e a paz do nosso bom Deus alcance você e toda a sua família. Olha, hoje eu tenho uma mensagem especial para você. Você que está aí do outro lado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas saiba de uma coisa: Deus permitiu, Ele está permitindo você passar por tudo isso. Primeiro, é porque Ele quer falar com você. Você sabia disso? Ele quer falar com você. Às vezes, estamos tão ocupados, às vezes nós nos ocupamos tanto com as coisas, com os nossos afazeres, e por conta disso, deixamos de dar ouvidos à voz de Deus. Por isso, por esta razão, em muitos casos, Deus permite certas situações acontecerem justamente para que Ele venha poder falar conosco, para que Ele venha, para que nós venhamos ter tempo para ouvir a sua voz. Então, diante de tudo isso, diante dessa tempestade, diante deste momento tão difícil que você tem passado, existe uma voz, a voz de Deus. E Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Por isso, nós vamos agora começar o nosso culto, nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você participasse. Aí aonde você está, não importa onde você esteja, você pode fazer deste lugar aí um santuário. Deus pode, neste exato momento, e Ele quer falar com você. Então, por favor, aí aonde você está, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai e meu Rei, o Senhor disse na tua palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós somos igreja. Essa pessoa que está agora, neste exato momento em casa, no trabalho, nos ouvindo em um fone de ouvido, essa pessoa que está em um hospital, meu Deus, eu não sei aonde essa pessoa está, como também eu não sei a sua condição, a sua real situação, mas meu Deus, fala com a gente. Nós precisamos ouvir a tua voz. E nós estamos dispostos a ouvir a tua voz. Queremos te ouvir. Aí aonde você está, peça para que Deus venha falar com você. E olha, como é bom ouvir a voz do nosso Deus. Quando Ele fala, Ele anima, fortalece, levanta, encoraja, nos impulsiona. Quando Ele fala, Ele também nos repreende, nos ensina, nos exorta. Mas não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus. E queremos te ouvir, Senhor. Por isso, toma tudo que vai ser feito através deste culto em tuas mãos. Toma em tuas mãos. Eu te peço isso em o nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E você que crê, diga amém e amém e graças a Deus.
Vamos então juntos meditar na palavra do nosso Deus? Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Senhor Deus, tu o sabes. Então, como eu li para você aqui, o próprio Deus levou, através de uma visão, levou o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos sequíssimos. Eu queria que você que está aí do outro lado entendesse. Deus levou Ezequiel a um lugar que não era agradável. Aquele lugar ali não era um lugar desejável. Eu acredito que ele não queria estar ali. Eu queria que você se colocasse no lugar de Ezequiel. Deus levou Ezequiel naquele lugar que não era agradável, mas Deus tinha um propósito. Eu queria que você entendesse, às vezes, Deus, ele nos leva a determinados lugares, ele permite nós passarmos por determinadas situações, não é para nos testar, não é para nos castigar, mas a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito. E Deus queria falar com Ezequiel. Você já observou, às vezes, nós nos ocupamos com tantas coisas e a gente, sem perceber, a gente vai deixando Deus de lado. A gente vai deixando de ouvir a voz de Deus. A gente, às vezes, nós nos ocupamos com tantas coisas, com tantas tarefas, e a gente não passa a ter mais tempo para ouvir a voz de Deus. Então, em muitas das vezes, Deus permite certas situações acontecerem. Por quê? Porque ele quer falar com a gente. Deus queria falar com Ezequiel, para que Ezequiel, consequentemente, viesse poder falar com os filhos de Israel, com a nação de Israel. Por isso Deus o levou lá. Deus levou ele àquele vale de ossos, sequíssimos, porque Deus queria falar com ele. Então, eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Eu não sei aonde você chegou, mas se Deus permitiu, Deus tem um propósito. E o primeiro propósito, eu acredito que é esse. Ele quer falar com você. Ele quer te mostrar algo, como ele queria mostrar a Ezequiel. Ele quer que você entenda algo, como ele queria que Ezequiel entendesse. Então, por esta razão, ele está permitindo você passar por tudo isso que você tem passado. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui, através desta passagem, desta visão do vale de ossos secos, a segunda coisa, Deus, ele quer que você também venha ter experiências com ele. Essa luta aí que você está passando, esse momento difícil, essa guerra que você está enfrentando, Deus
ele permite, está permitindo você passar, essa luta aí não é para te destruir, não. Esse vale de ossos secos aí não é para destruir você, não. É para que você tenha uma experiência com Deus, para que você conheça Ele, para que você conheça o seu poder, para amanhã ou depois você poder fazer o que Ezequiel faz aqui. Ezequiel aqui, na realidade, ele está dando um testemunho, ele está contando aqui a experiência dele, a experiência que ele teve com Deus. E pode ter certeza, essa luta aí, esse momento que você está passando, você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Tá certo? Outra coisa que me chama a atenção aqui, está escrito, você vê que Ezequiel estava lá. Estava num lugar que não tinha vida. Ele estava em um lugar onde só existia ossos, e a palavra de Deus deixa bem claro, ossos sequíssimos. Ou seja, ele estava numa situação crítica, não é verdade? Ele estava num lugar que não tinha vida, um caso perdido. Aí diz assim, no versículo 2, olha só, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Você vê que Deus fez questão que Ezequiel, ele observasse, ele visse. Não tinha vida ali. Os ossos estavam sequíssimos. Entende? Estavam numa situação crítica. Era uma situação, era um caso perdido. Aí, Deus, ele vem e diz assim, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Você já observou, às vezes, a gente passa por certas situações e vem essa voz, é ou não é? Acaso é possível esses ossos reviverem? De repente você está diante de uma situação, você está diante de um problema e vem essa pergunta, acaso é possível meu casamento mudar? É possível? Às vezes não vem essa pergunta, poxa, é possível? Será que é possível ainda meu filho largar esse vício, ser transformado? Será que é possível ainda essa dívida ser paga? Será que é possível ainda esse sonho ser realizado? Qual foi a resposta? A resposta de Ezequiel, Senhor, tu o sabes. Então, aquela resposta ali mostrou o que estava dentro de Ezequiel. Entende? Olha a resposta, Senhor, tu sabes. O Senhor é como se ele estivesse falando, o Senhor é dono de tudo, o Senhor pode tudo. E o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo? Independente da situação, independente da luta, tenha ela o tamanho que for, a gravidade que for, não perca a sua fé. Continue crendo, não desista. Ainda que aos seus olhos, essa situação aí não tenha jeito. Você vê que aos olhos de Ezequiel, o que ele estava vendo ali, não tinha vida, não tinha como, aos seus olhos não tinha como aqueles ossos reviverem, tornarem a ter vida. Mas ele disse, Senhor, tu sabes, o Senhor pode tudo. O Senhor, se é da tua vontade, isso aqui muda, essa situação muda. Então, aquela resposta, através dessa resposta, nós aprendemos que independente da situação, independente daquilo que você está vendo, daquilo que você está vivenciando, você não pode perder a sua fé, ainda que seja um caso perdido, ainda que para muitos não haja solução, saída,
não perca a sua fé. Aí está escrito aqui, ó, olha que bacana. Diz assim, no versículo 4, disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que glorioso. Você vê, isso aqui é mais uma lição que nós aprendemos aqui. Diante das adversidades, nós devemos ouvir a voz do Senhor. Você já observou? Sempre quando a gente passa por certas circunstâncias, existem muitas vozes. É ou não é verdade? Toda vez que você passa por uma situação difícil, toda vez que você se encontra, como Ezequiel se encontrou diante daquele vale de ossos secos, você pode ter certeza, nessa hora, muitas vozes vão estar disputando a sua atenção. Muitas vozes vão estar ali disputando a sua atenção. E você sabe que existem muitas vozes, a voz do medo, a voz da dúvida, a voz da incredulidade. E todas as vezes que a gente dá ouvido a essas vozes, vai vir o resultado. O resultado é amargura, é decepção, é frustração. Então, você que está aí do outro lado, eu não sei o que você está passando, mas pode ter certeza, muitas vozes, neste exato momento, diante dessa luta aí que você está passando, estão disputando a sua atenção. A voz da incredulidade, a voz da dúvida. E olha, e a voz, dependendo da voz que você ouve, você sabe que existem vozes que geram morte. É ou não é verdade? E quantas são as pessoas que espiritualmente estão mortas? Quantas são as pessoas que a fé dela está morta? Por quê? Por que ela se entregou à situação? Por que ela parou, desistiu? Por conta disso. Porque ela começou a dar ouvido àquela voz. Aquela voz roubou a atenção dela. E aquela voz gerou dúvida, incredulidade, morte, dúvida nela. E aquela voz trouxe a ela aquele resultado. E, infelizmente, existem muitas pessoas que estão assim, que estão como aqueles ossos sequíssimos, estão como um vale de ossos sequíssimos, não tem mais vida, não tem mais alegria. Por quê? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus. E olha que bacana, que maravilha. No versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que bacana, aqui, olha a voz de Deus. Você vê que a voz de Deus ali, o que a voz de Deus estava fazendo? Estava animando. Eu tenho certeza que neste exato momento, Deus, Ele está animando você. Por pior que seja a situação, é como se Deus estivesse falando aqui. Ainda que você seja um vale de ossos sequíssimos, olha, se você ouvir a minha voz, eu vou mudar isso. Se você ouvir a minha voz, eu vou mudar a sua história. Se você ouvir a minha voz, eu vou mudar a tua situação. Hoje você está triste, mas você vai se alegrar. Essa luta aí, você vai vencer. Eu vou tirar você desse vale de ossos secos. Eu vou mudar a sua vida. Se você ouvir a minha voz, o que não existia vai passar a existir. Você vai voltar a ter vida. Vai nascer pele. Você vai ficar de pé. Eu vou te levantar. Olha que bacana. Então, olha o que eu aprendo aqui. Você que está aí, não importa a sua situação.
Olha, Deus me colocou aqui para falar para vocês. Não importa a sua situação, ouça a voz de Deus. Não importa a sua condição, não importa o que você está passando. Deus manda eu falar para você. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Está escrito aqui, ó. E sabereis que eu sou o Senhor. E todos vão saber o que Deus fez na sua vida. Todos vão saber que a obra que aconteceu na sua vida foi a obra, não foi por acaso, não foi a obra do Senhor. Todos vão ver a obra do Senhor na sua vida. Aqueles que viram você em um vale de ossos secos, aqueles que viram que, sabe, a sua vida, que você não tinha vida, vão ver você com vida. Aqueles que viram, sabe, espiritualmente falando, a sua família destruída, arruinada, casamento arruinado, aqueles que viram você no fundo do poço, vão ver a glória de Deus na sua vida e vão saber que existe um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Então, ouça a voz do Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, ouça a voz de Deus. E diz mais aqui, no versículo 7, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, guarda isso, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Tá vendo? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui se chama fé. Isso aqui se chama fé. O que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não se veem, que não vêm. O que é viver pela fé? Viver pela fé é você, mesmo você diante de uma situação perdida, você continuar lutando. Entende? O que é viver pela fé? É você não viver por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está sentindo, ouvindo, mas é você viver aquilo que você crê. Não importa o que falam, o que deixam de falar, mas você continua ali. Então, o que a gente, através dessa atitude aqui, o que a gente aprende? Ezequiel estava usando a fé. Deus falou com ele para ele profetizar aqueles ossos, para ele falar. Imagine aí, ele estava falando com ossos. Isso é fé. Você entende? Ele estava falando com os ossos. Aos olhos humanos isso é uma loucura, não é verdade? Mas ele estava ali, ó, profetizando. Ele estava usando a fé. E enquanto ele estava usando a fé, osso foi se juntando com osso. Foram nascendo tendões. E é assim que acontece. Você vê que não foi assim, ó. Não foi rápido. Entende? Há pessoas que acham que as coisas vão acontecer assim, ó. Num estalar de dedo. Não, não. É através da sua fé. Então, enquanto você vai usando a sua fé, as coisas vão se formando, as coisas vão acontecendo. O que não pode acontecer é você parar de usar a sua fé, parar de exercitar a sua fé. Enquanto ele profetizava, enquanto ele usava a fé, houve um barulho, um ruído. Mas se ele não usasse a fé, não ia haver barulho ou ruído. Você entende? Enquanto você usar a fé, e para você usar a fé, você não pode olhar para a situação. Imagine aí se Ezequiel falasse, mas Deus está morto, mas Deus não tem mais jeito. Mas Deus, ele não olhou para a condição, ele não olhou para a situação, ele só obedeceu. Ele só seguiu a direção, ele só usou a fé. Se nós olharmos, às vezes,
para determinadas situações, a gente para, é ou não é? A gente desiste, a gente desanima. Concorda comigo? Pois é, e é justamente isso que Deus não quer. Deus não quer que você olhe para a situação. Pelo contrário, que mesmo diante dessa situação, que você continue exercitando a sua fé, usando a sua fé. E pode ter certeza, enquanto você usar a fé, Deus vai trabalhar. É uma coisa que eu aprendi. Não existe milagre sem a sua participação. Por milagre acontecer, você tem que ter a sua participação. Você tem que fazer a sua parte. Muitas pessoas, ela não vê o poder de Deus, ela não vê o agir de Deus, ela não vê o impossível. Por quê? Porque ela não faz o que ela tem que fazer. O que tiver no seu alcance para fazer, você tem que fazer. O que não está no seu alcance, é Ele quem vai fazer. Então, Ele profetizou. O que estava no alcance dele, Ele fez. E o que Ele não podia fazer, Deus foi lá. Deus começou a organizar. Deus começou a juntar. Entende? E é assim, faz a sua parte, lute. Não desanime, não. Não olha para a situação, não. Ouça a voz de Deus. Faça a sua parte, você vai ver Deus agindo. Você vai ver a obra de Deus. Deus vai manifestar o poder dele e ele vai fazer a obra dele na sua vida. Aí, para mim finalizar, versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Tá vendo? Então, você vê que foi etapa por etapa. É ou não é? Primeiro se juntou o osso, depois cresceu os tendões, depois nasceu pele, depois colocaram de pé, depois o espírito de vida, o fôlego de vida veio sobre eles, e aqueles que estavam mortos reviveram, passaram a ter vida. Olha, é um processo. Entende? Olha, a obra que Deus vai fazer na sua vida não vai ser assim, ó. Não vai ser no estalar de dedos. Não vai ser do dia para a noite. Mas olha, ele vai completar a obra dele na sua vida. Você pode ter certeza disso. Ele vai completar. Mas para isso, você tem que exercitar sua fé. De repente, você está aí do outro lado. Alguma coisa fez com que você parasse de usar a fé. Alguma coisa aconteceu para que você viesse desistir. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Ou Ele já começou uma obra na sua vida e Ele deseja concluir essa obra. Mas para Ele concluir a obra dele na sua vida, vai depender de você. Vai depender de você. Deus não faz nada pela metade. Entenda, você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado, Deus não faz nada pela metade. Inclusive, Filipenses capítulo 1, no versículo 6. Eu quero finalizar essa mensagem com esse versículo aqui. Olha que maravilha. O apóstolo Paulo disse, estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha, pode ter certeza,
até o dia que ele vai vir buscar a sua igreja. Você pode ter certeza que até o dia que ele te chamar, a gente não sabe quando, mas antes dele te chamar, a obra que ele iniciou na sua vida aqui, ó, ele vai completar. A obra, seja na sua família, na sua vida sentimental, profissional, financeira, ele vai completar. Escute o que eu estou falando. Mas é claro, não depende dele. Tem que haver a sua participação. Tá bom? Não desista. Não deixe de usar a fé. Enquanto você usar a sua fé, enquanto você profetizar, enquanto você crer, enquanto você lutar, você vai ouvir, você vai perceber Deus agindo. Imagine aí, Ezequiel estava lá, profetizando, e ele ouvia. Ele via. Ele ouvia o barulho. Ele ouvia os ruídos. Ele via o agir de Deus. Eu vou agora determinar que o impossível aconteça na sua vida e que a obra que ele iniciou, ele vai concluir. Feche os seus olhos aí aonde você está, por gentileza. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza que através deste culto, muitos que estavam fracos se fortaleceram, se renovaram. Muitos que estavam caídos se levantaram. Meu Deus, muitos que se encontravam desesperançados, agora passaram novamente a ter esperança. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado. Perdoa pelas vezes que nós fomos fracos, pelas vezes que duvidamos, pelas vezes que diante das lutas te decepcionamos. Ajuda-nos, meu Deus, na nossa falta de fé. Eu lembro, meu Deus, através de uma passagem de um pai que rogou aos discípulos pelo seu filho, que era lunático. E os discípulos não puderam resolver, até que ele foi até o Senhor, e ele disse: roguei aos teus discípulos para que o ajudasse, eles não puderam fazer nada, mas se o Senhor pode alguma coisa, ajuda-me. E o Senhor disse àquele homem: se pode, tudo é possível ao que crê. E aquele pai disse: ajuda-me, Senhor. Então me ajuda na minha falta de fé. Ajude esse homem, ajude esta mulher, que de repente, diante de tantas frustrações, decepções, ela se encontra assim, como aquele homem, sem fé, fraco. O Senhor ajudou aquele homem. Ajude o teu povo, ajude essa pessoa, meu Pai, fortalece ela. Aí aonde você está, fale com o teu Deus, fale com o teu Senhor. Não dependa da minha oração, mas aí aonde você está, fale com Deus. Ele ouve você, Ele ouve
a sua oração. Aleluia. Aleluia. Ele te ouve. Aleluia. Te adoramos, te exaltamos e te bendizemos. Bendizemos o teu santo e glorioso nome. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia. Estar contigo a cada dia. Na angústia ou na alegria. Na fidelidade ou na dificuldade.
dificuldade. Não quero algo de momento. Não quero algo de momento. Eu quero um relacionamento com profundidade na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Oh, meu Deus e meu Pai, meu Rei, te adoramos. O Senhor é o nosso Pai. Ah, meu Deus, e nas horas difíceis, o Senhor sempre está do nosso lado. Ainda que o mundo, as pessoas nos abandonem, mas o Senhor não. Aleluia. O Senhor sempre está do nosso lado, falando, orientando, ensinando, nos conduzindo. Por isso, meu Deus, te adoramos. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Obrigado. Obrigado por mais um culto. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, meu Deus. Entregamos tudo em tuas mãos. Aí aonde você está, diga: Senhor Jesus, diga: meu Deus, eu entrego a minha vida, as minhas lutas, eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu confio que o Senhor fará o melhor na minha vida e creio que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de concluir na minha vida, na minha família, na minha vida profissional, espiritual, em todos os sentidos. E você que crê, diga: eu creio, diga amém e amém, e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Olha, eu creio, eu creio, eu creio. A obra que Deus começou, ela vai concluir, tá certo? Eu creio, graças a Deus. Olha, antes de nós finalizarmos o nosso culto, eu gostaria de abençoar a sua vida financeira, a sua vida econômica. Deus nos deu autoridade para abençoar. Eu quero abençoar você, de maneira que não venha faltar, de maneira que o que você vai oferecer a Ele venha se multiplicar em bênçãos na sua vida. Você sabe, nós temos a nossa igreja online, nós temos compromissos. Todos os meses a gente tem compromissos, nós temos uma empresa que a gente paga para fazer o nosso trabalho, a edição das nossas mensagens, para divulgar ela. Nós temos
compromissos. Às vezes, você que está aí do outro lado, você acha que é só gravar a mensagem, fazer o... Não, não, não. Existe todo um trabalho por detrás. E nós precisamos alcançar mais pessoas. Por isso eu convido você para ser uma coluna deste trabalho, para ser dizimista deste ministério, desta obra, porque eu tenho certeza, hoje nós estamos alcançando, sei lá, 700 pessoas, 800 pessoas, mas em breve nós vamos alcançar milhares, milhares de pessoas. Mas para isso, nós precisamos de pessoas que venham investir com seus dízimos e ofertas nesse ministério. Saiba que as suas doações é uma semente. E essa semente, ela vai, sabe, germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos para o reino de Deus. Então, fique à vontade. Enquanto a gente ouve essa canção linda, eu gostaria que você apresentasse aí as suas ofertas, seus dízimos. Tem aí o Pix da igreja, que é o CNPJ 40421 062 0001 91. Então, faça aí as suas doações, aparece aí o QR Code, fique à vontade, tá bom? Vamos então ouvir esse lindo louvor enquanto você apresenta as suas doações. É só chamar, e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na fidelidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade ou na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, pessoal, lembrando, domingo que vem, o segundo domingo do mês, nós vamos fazer a Santa Ceia. Domingo que vem, a gente vai ter a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Eu queria que você se preparasse, porque vai ser um culto extremamente especial. Domingo que vem a gente vai ter a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Vamos então finalizar o nosso culto. Aí onde você está, feche os seus olhos, por gentileza. Espírito Santo, meu Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por estas pessoas que o Senhor trouxe, que o Senhor tem colocado neste canal. Obrigado pelos membros deste canal. Obrigado, meu Deus, por tudo. E eu tenho certeza, meu Deus, não é por acaso que essas pessoas se inscreveram neste canal. É porque o Senhor tem uma obra para fazer através da vida de cada uma delas. E eu peço que o Senhor me use
para poder ajudar também. Eu quero ser participação da tua obra na vida de todos os que estão inscritos no canal, aqueles que irão se inscrever, de todos os membros. Meu Deus, obrigado. Eu te louvo e eu te agradeço. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e há de fazer na minha vida. Amém e amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar.